o que é um protocolo de rede? E a gente vai começar a falar sobre um pouco dos básicos dentro do TCP/IP para essa área de redes. Então, o que é um protocolo de rede? Por definição, protocolo de rede é um conjunto de regras que são utilizadas por computadores de uma rede para estabelecer a comunicação entre eles. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os dois computadores eles têm que falar a mesma língua para poder se comunicar. Hoje, com a internet amplamente disponibilizada, a gente tem um protocolo único de comunicação que é o TCP/IP. Então, o TCP/IP ele é um protocolo de rede para comunicação entre computadores, switches, enfim, todos os intermediários entre as comunicações dentro desses dois servidores. Essa que é a ideia do TCP/IP. O TCP/IP não é um protocolo. Ele é um conjunto de pelo menos dois protocolos, o TCP e o IP, são dois protocolos diferentes. Então, muita gente fala sobre switch do protocolo TCP/IP, eles costumam falar switch de protocolo TCP/IP, mas vocês podem ouvir em qualquer lugar, o pessoal vai falar TCP/IP, o protocolo TCP/IP é o que eu utilizo hoje para comunicação. Além disso, tem vários protocolos de comunicação entre esses dois servidores, ou entre N servidores, quanto que a gente quiser. Tem vários protocolos que eles definem comunicação entre servidores que estão muito longe uns dos outros. E o TCP/IP tem a característica de que, se os computadores estão perto ou se eles têm uma distância longa, o TCP/IP consegue lidar com isso e consegue suportar essas duas diferenças. Então, um que a gente chama de LAN, que é Local Area Network, e outro que a gente chama de WAN. Então, a LAN é quando os computadores já estão próximos, um ou mais computadores próximos, e o WAN é quando eles já estão mais distantes e a comunicação é um pouco mais complicada. Enfim, a suíte de protocolo TCP/IP, ela suporta essa característica de WAN. Além disso, tem o lance do padrão versus a implementação. São duas coisas diferentes. O protocolo TCP/IP, a suíte de protocolos TCP/IP, ela é padronizada através de um carinha chamado RFC. RFC. Isso aqui a gente vai ter um vídeo dedicado a falar sobre RFCs. E as RFCs, elas definem os padrões de várias coisas, inclusive de rede e, inclusive, do protocolo TCP/IP, da suíte de protocolos TCP/IP. Cada empresa, então digamos que isso aqui esteja rodando OS X, isso aqui esteja rodando Windows, isso aqui esteja rodando Linux e esse aqui esteja rodando Unix. Cada empresa que criou seu sistema operacional vai fazer a implementação do protocolo TCP/IP seguindo a RFC, onde tem todas as definições desses protocolos. Então, é diferente o padrão com a implementação, porque dentro da RFC tem algumas coisas que são obrigatórias, vou colocar aqui obrigatórias, e outras não tanto. Então, tem algo que é obrigatório, tem algo que é opcional e tem algo que tem opções que são não recomendadas, que devem ser colocadas apenas em extremos, em situações extremas. Então, as obrigatórias todo mundo tem que implementar, bacana, as pessoas conversam, mas as adicionais, essas opcionais, nem todos os sistemas operacionais implementam isso, porque justamente elas são opcionais, não são obrigatórias. Então, há uma pequena diferença entre o padrão e a implementação dessa suíte de protocolos, mas pode ficar tranquilo que todos os sistemas hoje, inclusive Linux, Network, Unix, Android, iOS, todo mundo tem o padrão, pelo menos o obrigatório, implementado, e eles conseguem se comunicar através do TCP/IP. Como é que surgiu o TCP/IP? Como é que surgiu essa suíte de protocolos? Ela foi criada pela DARPA. Deixa eu só mudar a cor aqui para não ficar muito confuso. A DARPA é a Agência de Segurança dos Estados Unidos, é o Departamento de Defesa e tem a sigla que é Department of Defense Advanced Research Projects Agency. Isso que quer dizer DARPA. Então, é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E o objetivo dele foi criar uma rede onde computadores poderiam se comunicar, então, de militares, mas que ela fosse tolerante a falhas. Então, se uma conexão caísse, então se alguma coisa fosse atacada, digamos
que esse computador aqui é atacado. A comunicação ela não pode ser perdida. Era um dos requisitos que, se a comunicação entre esse servidor e esse servidor estava sendo feita através dessa linha, ela podia ter um caminho alternativo para realizar, para que a mensagem pudesse ser chegada. Então, a ideia primeira é ser descentralizado para que qualquer problema que acontecesse, isso acontecesse. Então, foi assim que surgiu a suíte de protocolos TCP/IP há muito tempo atrás, acho que foi 1983, 1980 e alguma coisa, por aí, ou 1970. Então, faz bastante tempo e a atualização disso, a criação, e depois disso, depois que saiu da DARPA, foi para a comunicação entre universidades. E lá dos Estados Unidos. Então, começou nos Estados Unidos e depois foi ampliando para o mundo e a gente tem a internet que a gente tem hoje. Quem que é responsável pelo TCP/IP? TCP/IP tem a SOC, que é a Internet Society, é uma sociedade não governamental, internacional, que várias pessoas podem participar. E dentro dela tem diversas sub-áreas, digamos assim. Tem diversos grupos. E um deles se chama IAB, e dentro desse grupo IAB tem lá o IETF, temos o IRTF, e o super conhecido, que o pessoal está falando bastante agora, que é a IANA. Então, a ideia do IETF, que é Internet Engineering Task Force, é dar solução técnica para os problemas que acontecem e define padrão da internet. Do Internet Research Task Force, eles fazem pesquisa. Então, esse aqui é de Research, isso aqui é de Engineering. Então, a ideia desse aqui é resolver, desse grupo aqui, é resolver o problema e fazer padrões. Desse pessoal aqui é fazer pesquisa a longo prazo. Então, ver como que a internet está caminhando e propor soluções, propor mudanças para os padrões já realizados. E a ideia da IANA é disponibilizar os endereços, por exemplo, de IP. Ela que vai definir quais são os IPs que são distribuídos entre a internet, e ela também faz a distribuição de portas. Então, a gente sabe que lá o DNS tem uma porta, o protocolo de comunicação FTP também tem uma porta, e é a IANA que vai distribuir isso, que vai falar quem que pode utilizar tal porta, quem pode não utilizar tal porta, porque já está definida via RFC, que foi a IANA que é uma sociedade, não é uma pessoa. A IANA que disponibilizou isso, que dá esses padrões. Então, cada área tem um grande papel em definir a internet, em definir quais são os padrões da internet, e é assim que criou a internet, e essa aqui é a definição de TCP/IP.